Sejam todas e todos muito bem-vindos. O isolamento social para enfrentar o novo coronavírus pode trazer lições valiosas para toda a humanidade. Pelo menos é nisso que aposta e acredita Ailton Krenak, 66 anos de idade, uma das principais lideranças indígenas do país, ativista, ambientalista, escritor brasileiro. 3 livros. O próximo será O Amanhã Não Está à Venda. E já te chamando para o debate, Krenak, que lições são essas que a gente tira de um momento em que a morte nos espreita, que o risco de ficar doente sem atendimento médico é real, que a gente perde pessoas queridas e que o confinamento nos afasta justamente de quem a gente ama, Krenak? Bom dia, Mônica. Eu estava começando amanhã dizendo para você que aqui na margem esquerda do Rio Doce, onde é a terra indígena Krenak, está um céu azul muito bonito. E é um dia bonito com sol. Nós estamos numa paisagem que qualquer pessoa ia se sentir bem com essa luz bonita, com esse céu bonito, e lembraria que a natureza e a vida seguem. A vida, a natureza segue, independente do barulho que nós, os humanos, fazemos. O que eu mais aprendi nesse período de 50 e poucos dias aqui, reservado aqui dentro de casa, andando no quintal, fazendo uma pequena caminhada de manhã, porque aqui a gente tem as casas longe uma das outras, então é possível você sair, andar alguns quilômetros, voltar para casa sem encontrar ninguém. E você vê só a paisagem. Enquanto você está nesse isolamento, parece que não tem perigo nenhum. Parece que não tem risco de nada. Você podia criar uma cápsula do tempo e esperar passar essa pandemia, 6 meses, o que fosse. Só que você não pode fazer isso porque seria um egoísmo escandaloso num mundo onde estão morrendo milhares de pessoas. Então, na verdade, o que nos alerta é o outro estar morrendo, não é o medo da gente morrer. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão isoladas nos seus apartamentos, nas suas casas, eles estão se sentindo, na verdade, muito cesseado na sua possibilidade, até na sua perspectiva, de acordar de manhã e pensar um dia. Essa maravilhosa bênção que é você acordar de manhã e ver que você está vivo e que você tem um dia. Isso deveria ser a nossa dose de confiança, esperança e fé diária. Mas a gente não precisava ter um envelope para a semana inteira. É por isso que o amanhã não está à venda. Porque se eu tivesse um envelope garantido com essa cápsula de vida ideal todo dia, eu ia me acomodar. Depois de muito tempo, eu ia começar a achar que a vida, na verdade, era uma coisa chata. O poeta Carlos Drummond de Andrade, que eu sempre lembro dele, e espero que enquanto eu estiver vivo eu possa citar e homenagear esse grande poeta, ele tem um poema dele que tem o título de O Homem e as Suas Viagens. Eu acredito que você já deve ter tido contato com esse poema bonito, que fala que o homem enjoou de viver na Terra, a humanidade, né? Esse homem, Homo sapiens. Ele enjoou de viver na Terra e foi ficar uma bandeira na Lua. E depois ele se enjoou da Lua, ele achou que a Lua era muito chata, sem graça. Aí ele foi para Marte. Aí ele achou que Marte também não dava com aquela bola toda. E ele andou por essa constelação toda de planetas do nosso sistema solar, até que finalmente ele queria ficar uma bandeira no Sol. No poema, o Drummond é muito artífice da palavra, ele diz que quando o homem foi para o sol, ele disse: Ah, é um touro espanhol domado. Mesmo aquele sol incrível que faz toda essa galáxia nossa ser iluminada e existir, para ele, para o homem, era uma coisa sem graça. Aí, depois dessa
viagem perigosíssima, o homem descobriu que ele ia ter que fazer uma viagem para dentro dele mesmo. Esse poema é muito bonito. Eu estou fazendo uma citação muito precária do poema, porque eu posso recomendar que as pessoas achem ele no Google. É só botar Verdade. assim: O Homem e Suas Viagens, Carlos Drummond de Andrade. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo todo, convocando o poeta Drummond? É para dizer que toda vez que a gente se convence de que nós temos a vida à nossa disposição, nós estamos num risco igual a esse da pandemia. A gente faz isso com muita frequência. A gente faz isso com muita frequência porque nós estamos convencidos de que a gente tem o direito da vida. Eu acho que você era criança quando passou uma novela que chamava O Direito de Nascer ou O Direito de Viver, Sim, mas eu qualquer coisa conheço. do tipo. Conheço. Então, é uma narrativa muito convencida, porque todos os outros seres também têm direito de nascer e de viver. Os pássaros, as vacas, as cabritas, os porcos, as galinhas, só que nós comemos eles. A gente come milhares de toneladas desses bichinhos todo dia, porque nós somos os bonitão do planeta que viemos para comer todo mundo. A gente, na verdade, veio comer o planeta. Aquele poema do Drummond tem todo sentido. O desprezo pela vida no planeta Terra, essa espécie assim de gastura da relação do humano com os outros seres e com o organismo da Terra, ele criou uma Sim. brecha que cabia um vírus. Os nossos afetos, o nosso cuidado uns com os outros ficou tão abandonado, feito uma casa abandonada, que o vírus entrou e falou: oba, eu vou nadar de braçada. São milhares de pessoas que já morreram e vão continuar morrendo ainda esse ano pelo mundo afora. Sendo que, voltando aqui para casa, para o nosso país, o nosso Brasil, nós estamos mal das pernas, porque nós não estamos conseguindo nem socorrer as pessoas que já estão com contágio. Sim. E não estamos conseguindo orientar também aquela parte do nosso povo que não tem consciência de que se ele for para uma fila da Caixa Econômica, ou se ele se enfiar num shopping, ou em qualquer aglomeração, ele pode sim contrair o Covid. Ele pode contrair esse vírus que é fatal para ele. Então fica uma coisa muito curiosa, porque a pessoa quer celebrar o dia, mas na verdade não sabe o que fazer com esse presente maravilhoso que é viver um dia de cada vez. Está faltando consciência coletiva, né? Exatamente, é muito egoísmo. Talvez a gente tenha sido estimulado durante muito tempo a chegar primeiro, numa lei de Gerson, assim, levar uma vantagemzinha. Eu quero ver quem é que vai levar a vantagem quando um vírus tomar o organismo dele. Sim, isso é um dilema e um problema também. Os números são de que 89 mil indígenas, falando da população indígena, podem ser afetados em mais de 290 territórios, né, Krenak? Sim, é uma observação que tem a ver com os estudos que a Fiocruz e que a Unifesp, que universidades e pesquisadores também do campo de epidemiologia chegaram à conclusão de que os indígenas são um grupo de alto risco e por estarem, e por estarem localizados, né, eles fizeram um mapa, né, fizeram um mapa das diferentes regiões do país onde estão as comunidades indígenas, e eles encontraram uma situação que é um paradoxo. Um povo que está dentro da floresta, sem contato com essa coisa toda daqui de fora, se ele ficar esquecido lá e ninguém mesmo for perturbar eles, eles vão escapar dessa pandemia melhor do que qualquer um de nós que está Com próximo certeza. próximo das redes de hospitais, de sistemas saneados e tudo. Quer dizer, ele vai estar mais protegido no coração da floresta do que no centro de São Paulo ou Nova York. Mas se um viajante, um sujeito, um garimpeiro, um camarada qualquer, que escapulir daqui de fora e entrar lá para aqueles biomas onde esse povo está vivendo, ele vai espalhar essa enfermidade dentro da floresta. E aí a tragédia é incontida.
a possibilidade do contágio comunitário, que afetou os Cocama, por exemplo, que é um povo que vive na região do Rio Solimões, uma São pessoa mais de iniciou... 50 mortos. Então, uma pessoa levou isso para dentro da comunidade dele e espalhou, foi um contágio comunitário e morreu todo mundo. Em menos de 10 dias morreram 50 pessoas. Então, assim, para um povo indígena, isso é uma tragédia, porque a população indígena é pequena comparativamente. Comparando com qualquer outro município, mesmo um município tem população indígena maior do que toda a população indígena do Brasil, né? A população indígena do Brasil inteira é estimada em cerca de 930, 960 mil pessoas, sendo que a metade desse povo não está na floresta. Eles estão em Manaus, em Belém, eles estão nas capitais, inclusive aí no Rio de Janeiro e em São Paulo. Certo. Parece que no Rio de Janeiro tem uma estatística bem configurada que considera que tem 20 mil indígenas no Sim, Rio o de número é Janeiro. esse. Então, é muita gente. Eles estão super expostos ao contágio. Só que, por ironia, eles também estão perto dos hospitais. Então, Sim, dificilmente vai ser um contágio comunitário. Aí vai acontecer, talvez, uma pessoa vai pegar o Covid. Uma pessoa. mas no Dificilmente caso vai das passar para os comunidades que outros. estão dentro da floresta, isso muda, né? Muda. Muda totalmente, porque um jovem Yanomami que abriu essa lista dos indígenas mortos por Covid, ele foi seguido por uma trilha que está chegando na casa dos 200 óbitos. A última informação que eu tive é que eram 216 óbitos indígenas já. Sem falar que para ter acesso, por exemplo, à renda básica, aos tais R$ 600, há indígenas enfrentando 5 horas de canoa, entra na fila da Caixa Econômica em algum município pequeno, próximo a Manaus, Belém, e volta trazendo vírus. Às vezes sem o dinheiro que gastou para conseguir enfrentar a empreitada de chegar até lá. Então, foi desse jeito que alguns anciãos de lá do Alto Rio Negro, um, um homem que vive na região lá do Rio Içana, para cima de São Gabriel da Cachoeira, ele foi, de alguma maneira, atraído por essa coisa de vir pegar o dinheirinho em São Gabriel, e quando ele voltou para a aldeia, ele morreu e já passou esse vírus para muitas outras pessoas, entre os Dessana, entre os Tuiuca, os Tucano, os Baniwa. Tem pessoas já com contágio, como você mencionou, em mais de 80 povos. Isso É é muita muito grave. coisa. É É muito muito grave. grave. E o que chama atenção também é que, em meio à pandemia, todo mundo preocupado em sobreviver, em descobrir remédios, vacina, alguma coisa para conter o avanço do vírus, você tem uma destruição nunca antes registrada da floresta. São mais de 1.500 quilômetros quadrados que foram devastados na Amazônia só esse ano. Então, quando nós observamos dois cortes acontecendo simultaneamente. Um que é a pandemia e o outro que é o desgoverno. Né? Desgoverno no sentido do mau governo. Nós estamos tendo uma incitação feita pelo Estado, pelos agentes públicos, a invasão e a devastação da floresta como se fosse um empreendimento nacional. O nosso programa, o nosso empreendimento nacional agora é destruir a Mata Atlântica e a floresta tropical, sendo que o Cerrado já era uma plataforma previsível, porque o agronegócio se expande em cima do Cerrado. As máquinas do agronegócio devoram o Cerrado, enquanto as mídias dizem que o agro é pop. Tudo é pop. O garimpo é pop, a mineração é pop, o agro é pop, o tóxico é pop. E daqui a pouco nós vamos fazer a campanha que a Covid é pop, porque ela só mata o povo, né? Ela é popular, pop, mata muita gente. Você diz muito isso, né? Que parece que a humanidade se descolou da natureza. Fala um pouco sobre isso. Esse descolar-se da natureza é quando os humanos passam a acreditar que pode incidir sobre o corpo da Terra, e a Terra é uma plataforma extrativista, seja de solo para agricultura,
seja da água dos rios para fazer hidrelétrica, seja das nossas paisagens que são montanhas e são devastadas para tirar o minério. A, o enfeite desse corpo da Terra, que é essas paisagens que a gente descreve como rios, florestas, montanhas, ele está sendo aniquilado pelos humanos. Então, esse lugar que os humanos precisam ficar, se postar, para poder incidir sobre o corpo da Terra, significa um descolar-se do corpo da Terra, sair da Terra. Então, a gente sai da Terra, a semelhança daquele camarada que o Drummond descreve, e vamos caçar vida em Marte, na Lua, em qualquer outro lugar. A semana passada, a NASA mandou mais um foguete para o espaço. Mandou o foguete para o espaço e tinha gente celebrando que aquela tarefa, aquela missão toda, para despachar o foguete, demorou apenas 2 minutos e 47 segundos, negócio assim. Sim. E uma outra pessoa teve a clareza crítica de dizer que, com menos tempo do que isso, nós asfixiamos um outro ser humano e tiramos a vida dele. Esse Covid faz a mesma coisa. Nós nos descolamos de tal maneira do organismo da Terra, deixamos de fazer parte do organismo da Terra e nós já viramos observadores do desaparecimento dessa Terra. Nós estamos observando a sua erosão, a sua dissolução em mercadoria, coisas que a gente quer consumir. Outro dia eu vi uma pessoa usando um aparelhinho desse, né? Apavorando uma pessoa, dizendo: isso aqui, ó, é uma coisa que todo mundo já adotou como se fosse um apêndice. Todo mundo, até uma criança já anda com uma coisa dessa. E sabe usar. Mas para a gente fazer uma coisa dessa, nós devastamos o planeta. Então a gente fica diante de uma coisa que eu acho que é um paradoxo, que é o seguinte: se nós desejamos tanto os objetos, tudo quanto é objeto que a gente é capaz de inventar, e inventar um outro, e um outro, e um outro, e nós temos que extrair isso do corpo da Terra, vai chegar uma hora que nós vamos ter feito uma tarefa de minhocário. A gente vai ter comido toda a Terra e nós vamos ser essa coisa amorfa, sem graça, que é uma minhoca. Quem assim, dera que a gente pudesse virar minhoca. Eu acho que não vai dar nem para virar minhoca. Devorados pela terra e o... Sim, fala, Krenak. Eu acho que seria bom se a gente pudesse ser minhoca. Mas parece que o que nos cabe nesse processo todo vai ser uma autodestruição mesmo, uma predação de nós mesmos. Eu fico pensando assim, que no momento, por exemplo, em que mais astronautas vão para a Lua, no momento de pandemia em que as janelas que a gente tem são as janelas da alma, as janelas para observar o mundo, fica todo mundo nas janelas, nos seus apartamentos, vendo o que acontece naquela rua, porque o cenário é sempre o mesmo, né? Aquelas pessoas passarem, fatos que se repetem. É como se a gente não tivesse capacidade de viver o futuro, né? De projetar alguma coisa. E isso é uma novidade, né? Que é uma coisa que, voltando ao início da nossa conversa, de você falar que um dia já basta. Que quando você fica na janela sem poder projetar, porque a gente não sabe onde isso vai parar, a gente está se conhecendo e vendo como pensar a sua vida, já que você não consegue olhar para frente. Parece benéfico esse evento de paralisar o nosso movimento, dar um stop e a gente ficar sendo obrigado, constrangido a parar. Parar o corpo, parar a cabeça, parar o pensamento e fazer uma espécie de download. A gente baixar tudo quanto é confusão que a gente já escapou e escondeu. Todas as latas de lixo escondida que a gente fez da memória, elas começam a aparecer. Em algumas tradições, né, no Oriente, a meditação é uma experiência cotidiana
e comum, é doméstico, as pessoas meditam. Meditam de várias maneiras. É sempre fazendo um exercício de exaurir o, a caixa, até ela ficar vazia. Essa meditação de ficar vazio da mente, dizem que é uma experiência muito saudável para o corpo, para a mente e para aqueles que acreditam que existe espírito, para o espírito também. Mas no Ocidente, meditação no Ocidente é considerado uma alienação, uma bobagem. Então, agora, pelo menos, está todo mundo obrigado a fazer alguma meditação. Tomara que a gente aprenda alguma coisa com isso, né? Pois é, você defende que a gente deve aprender alguma coisa, né? Quando esse título do seu novo livro, O Amanhã Não Está à Venda, qual é o resumo dele? O resumo dele é o seguinte: de tanto projetar a nossa existência para depois, nós predamos o dia de hoje. A experiência afetiva, por exemplo, se você, quando você tá novo, tem seus filhos pequenos, né? A maioria das pessoas escapam dessa realidade cotidiana de estar vivendo uma experiência quase compartilhada com suas crianças, seus filhos pequenos, e só vai se tocar disso quando os filhos estão lá pelos 14, 15, 20 anos, que aquele homem ou aquela mulher super ativo na vida baixa um pouquinho a bola, olha em volta dele e fala: meu Deus, eu não convivi com meus filhos. Eles, dos 3 aos 8 anos, eu mandava eles para a escola, para a creche, para não sei onde, e eu ia para o escritório, para, sei lá, para a Grécia, para a China, para o Japão. Eu ia para qualquer lugar, mas não para o lugar onde eles estavam, afetivamente. Eu não vivi essa experiência com eles. Vender o amanhã é se render a essa dispersão e abandonar o que importa. Eu dei o exemplo dos filhos, porque isso me toca muito, mas eu posso dar o exemplo dos pais. Tem gente que dá no pé, larga os pais deles quando os pais deles estão num tempo em que podiam dialogar, brincar, fazer coisas juntos, nadar, fugir, correr, empreender coisas juntos, e vão embora. Depois, quando eles vão ver os pais deles estão com Alzheimer, estão caducos. E não lembram mais. É lógico que não lembram mais. Aí o cara fala: eu fui lá visitar meu pai, ele me perguntou quem eu era. Então a gente já tem tanta lição na nossa vida, no nosso cotidiano, que mostra para a gente que o amanhã nunca deveria ser o lugar onde a gente investe. Sim, faz todo sentido. O presente o presente tem esse nome porque ele é aqui e agora. É um presente, é como você receber um presente. Alguém te entrega um presente. É na hora que te entrega o presente que ele é presente. Quando você quiser dar um presente a alguém, mesmo que seja só um botãozinho de rosa, uma flor, uma banana, não mande alguém entregar. Entregue você mesmo. Porque o presente não é o objeto, o presente é o gesto. E Krenak, na tradição dos Krenaks, a sua ascendência, como é que é visto o presente, o futuro e a ancestralidade? Como se manter esses vínculos? Porque eu imagino que isso seja forte, né? É como se a transcendência dessa relação entre o que é ancestralidade e esse dia de hoje, o presente, fosse uma elipse. Ela está aqui e não está aqui. Porque se você encontrar um grupo de jovens que estão lá contando histórias ou que estão narrando eventos da sua, digamos, ancestralidade, você vai olhar e vai falar: mas aquilo é um monte de menino. Eles estão lá pintando o corpo ou fazendo aquelas flautas, fazendo aqueles objetos. Aquele exercer aquela atividade, ela é exercer uma atividade profundamente informada por uma memória.
é uma memória que às vezes não está em nenhum registro visível, mas ela está numa transcendente relação entre o presente e um sentido de ancestralidade que não se confunde com o passado. Tem um verso Sim. tem um verso que ajuda a expressar isso, que é assim: cantando, dançando, passando sobre o fogo, pisando nas brasas, né? Seguimos no rastro dos nossos ancestrais. Parece uma metáfora, mas não é não. É verdade, é uma prática de cantar, dançar, suspender o céu, acender o fogo, entender que o fogo não é só um evento físico-químico ali, ele é uma situação que você pode estabelecer uma relação daquele fogo com o fogo que os seus antepassados acenderam em algum lugar e convoca essa presença e permite que um grupo de meninos e meninas cantem e dancem num terreiro e a presença dos seus ancestrais, dos seus antepassados, eles podem ser evocados também numa rocha, igual aquela pedra que está em pé ali. Ó. Uhum. Aquela pedra, ela celebra uma pessoa que a gente ama muito, que é a matriarca desse clã, desse grupo familiar nosso, que é a avó Laurita. A avó Laurita, ela é a mãe desses meninadas, dessas casas, todas aqui em volta, um núcleo extenso, um núcleo familiar grande, onde os netos, os sobrinhos, os noras, afilhados dessa senhora, que não está mais aqui entre nós, e que nós resolvemos botar aquele menir ali, aquele obelisco ali. É uma pedra que a Uhum. gente tirou. A gente tirou ela de lá de um lugar onde a natureza configurou ela, trouxemos, botamos ela de pé ali, tem flores com ela, que é para a gente lembrar, como aquela rocha que está ali de pé, lembrar de uma senhora que é a mãe, a avó dessa turma toda aqui, não esquecer dela. Mesmo que não tivesse aquela rocha ali no quintal, tem aquela montanha lá do outro lado do Tacrucraque, tem o rio aqui, que ela cantava, conversava com ele, convocava esses elementos da natureza para estar presente na nossa cosmovisão, na nossa vida. Então, eu acho que eu estou respondendo a sua pergunta sobre o passado, Sim. presente e futuro, mostrando que nós temos um entendimento de que tudo que é importante acontece agora. E falando nessa avó, nessa rocha que homenageia essa avó tão importante, eu lembro do que estão vivendo os idosos hoje, né? Que são um dos principais públicos de risco da Covid-19 e que Uhum. você ouve diariamente que não tem problema morrer porque é velho. Quer dizer, é como se você não tivesse direito à longevidade, que a sua experiência não representasse nada. Eu acho que isso é importante, que vai marcar muito essa pandemia, essa falta de apreço ao velho. Não tem dúvida. E essa erosão que eu estava falando, essa fissura entre a nossa relação com o organismo vivo do planeta, a Terra, e o desprezo pelos velhos, ele tem a mesma marca. É uma marca egocêntrica, é um egoísmo de alguém que ficou tão alienado dos outros afetos, inclusive daquele do pai, do avô, dos parentes mesmo, próximos, aquele sujeito que volta para casa depois que a avó dele ou a mãe dele já pegou Alzheimer. Então, Uhum. esse tipo de mentalidade ele foi muito incentivado, Mônica. No começo da década de 90, tinha uma história de celebrar como verdadeiros campeões aqueles homens e mulheres que faziam fortunas, que inventavam a internet, o Facebook, essa tralha toda, e que ficavam trilionários antes dos 30 anos de idade. Celebravam esse tipo de gente, essa espécie de clone humano. Esses clones humanos saíram por aí soltando verdadeiros
vírus, digamos assim, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista do comportamento e dos valores. E erodiram, corroeram a relação com a memória humana, com as relações humanas. É como se aquela ideia da inteligência artificial tivesse já tomado conta, a tal da inteligência artificial, tomado conta e ocupado qualquer espaço das nossas relações. Uma vez um amigo dessa turma da década de 90, que saíram por aí celebrando essa ideia de força e juventude, mas no sentido mais boçal possível. É no sentido de ficar rico, no sentido de construir monopólios e riquezas e fortunas. Aquela lista dos bilionários, essa lista desses idiotas que pagam viagem espacial, alguns estão apostando já numa espécie de pós-vida, o que é uma coisa de ficção. Quem aposta nessa coisa de pós-vida é porque ele já está vivendo a ficção. Sim, Ele com certeza. abandonou totalmente a perspectiva de existir como nós, os mortais, e decidiram construir uma ficção, como essa de fazer uma plataforma em Marte para alguns bilionários escaparem da miséria da Terra, né? O desprezo que uma parte dessa gente tem pela vida aqui na Terra, ele é medido pelo tanto de investimento que eles fazem para ir embora daqui. É verdade. E o que eu fico triste é que, se eles querem mesmo ir embora daqui, a gente podia liberar eles, falar com eles, vão todos de uma vez e deixa a gente em paz. E de preferência, levem os vírus que acabam se multiplicando e sendo criados pela própria falta de capacidade do homem de viver com a natureza, como se ele não fizesse parte dela, né? E por uma fissura e uma ganância muito grande, né? Uma exasperação em conseguir inventar uma outra coisa que é um condomínio. Por isso que naquele livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu falei que tem um condomínio, tem um clube de uma humanidade muito seleta. Esse clube de uma humanidade muito seleta, arrogante. Aliás, eu estava vendo o presidente dos Estados Unidos falando ontem à noite, ele botou as caras a público, e ele falava, eu fiquei olhando bem a pinta dele, ele estava parecendo um imperador romano. Um imperador romano, aquele que chega assim na cena, o mundo está todo em caos, mas ele chega enrolado no seu manto, faz um comentário, qualquer coisa assim, e vira as costas e se retira, como um deus, um semideus. Então, essa arrogância, essa doença humana que aquele sujeito encarna, é esse tipo de mentalidade que está governando o planeta. Então, governar o planeta é uma expressão muito pesada para o sentido do que eu estou falando. Porque eles, na verdade, eles são uma desgraça muito pior do que o Covid. Eles, sim, são mortais. Essa gente, com essa mentalidade, com essa arrogância, eles estão pondo em risco a existência dos outros seres. De vez em quando eu menciono para as pessoas os pequenos animais, as borboletas, os pássaros que estão ao nosso redor, tentando chamar a atenção das pessoas para essas outras existências, para esses outros seres, para a gente não ficar muito centrado nessa coisa do humano. Nós aprendemos a desenvolver um positivo afeto e sentimento com relação aos outros humanos, mas nós não podemos dirigir o nosso afeto única e exclusivamente a uma humanidade coesa, a uma coisa parecendo assim que ela está criando um superorganismo para se impor a todas as outras existências ao nosso redor. A vida no organismo da Terra, no corpo da Terra, dentro dessa biosfera, eu fico com tanta vontade que as pessoas entendam que a Terra, para além da ideia de definição no dicionário lá, que é um planeta e tal,
que as pessoas entendessem que é um organismo. E que esse organismo, ele é uma biosfera. Essas microesferas que nós vivemos numa escala universal. E que a gente pode estar dentro desse maravilhoso mundo como os pequenos serzinhos estão. Que aí a gente ia estar num balanço com eles tão bacana e a gente podia continuar a jornada daqui da Terra, que na verdade parece que já tem alguns milhares de anos. E alguém disse que, de certo, que a vida na Terra começou antes de nós, os humanos, e que vai continuar muito depois de nós, os humanos. É para a gente ter uma medida da nossa finitude, para saber que nós não somos os reis da farofa, né? Nós não somos nada no planeta Terra. Se a gente desaparecer do planeta Terra, nós vamos fazer uma falta que não vai ser percebida nem pelas formigas. Se os pandas desaparecerem, é mais importante do que se a gente desaparecer, na verdade. Nós não fazemos nada, a gente não faz nada de bom aqui na Terra. Os pandas só fazem coisas boas aqui na Terra. Então, se a gente for embora, só vão ficar as coisas boas que os pandas e os outros seres fazem. Eu não tenho nenhum problema se os humanos todos sumirem daqui, mas tinha que sumir todos, inclusive eu. Ô, Krenak, então, para a gente encerrar aqui, vamos lá. Ideias para adiar o fim desse nosso mundo. Eu já expliquei uma vez, Mônica, que o título desse livro provoca muitas impressões, compreensões. Algumas delas conferem com a minha motivação, algumas delas não têm nada a ver. Já teve até gente me chamando, dizendo: ei, eu queria te contratar para você me dar umas ideias para adiar o fim do mundo. Me contratar para eu ir para o conselho de não sei o que dele, da sustentabilidade, da variedade, da biodiversidade. Eu olho para ele e falo: olha, ideias para adiar o fim do mundo é a gente ser capaz de, a cada dia, contar uma história. E contar uma história que ganhe aquele dia. Sabe aquela ideia de carpe diem? Diem. Carpe diem, que é aproveite o dia. Mas aproveitar o dia não é para comer o dia, não é para apretar o dia, é entrar no dia, mergulhar no dia. Mergulhar no dia. Porque se você mergulha no dia, você passa aquele dia sem nenhuma tragédia, digamos assim. Porque tudo que acontecer dentro daquele dia é o dia que você ganhou. E também ser capaz de, quando aquele dia termina para você, que você seja capaz de agradecer porque aquele dia valeu. Não é porque você ficou ganhando prêmios ou porque você ganhou uma faixa de campeão, mas porque você viveu ele de verdade. Então, ele valeu. Pode ser socorrendo alguém no hospital, pode ser ajudando alguém a conseguir um alimento, um abrigo, alguma coisa, pode ser simplesmente sentado debaixo de uma árvore, curtindo o dia, pescando na beira de um rio, fazendo alguma coisa ou não fazendo nada, e no final do dia você vai ter gratidão porque você viveu o dia. Considerando que tem milhares de pessoas que fazem um looping e não vivem dia nenhum. Passa uma semana, passa um mês e não vive dia nenhum. Porque se você parar na frente dele e dizer: me conte uma história, ele vai falar: ideias para adiar o fim do mundo é você ser capaz de contar uma história por dia. Verdade, Krenak. Muito obrigada. Eu contei a minha história hoje, conversando com você. Espero que tenha sido um momento legal para você também. Ô, Mônica, foi um prazer encontrar você virtualmente. Tomara que a gente tenha a oportunidade, uma hora, de nos encontrar para a gente tomar um café, por exemplo. Nossa, ia ser ótimo. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Vou terminar, então, com a paisagem do dia, que eu te falei, Termina tá aí. bom? E ali, direto da margem esquerda do Rio Doce, em Minas...
o cantinho do Ailton Krenak. Aquelas casas lá, ó, são todas casas dos nossos primos, sobrinho, cunhado, nora, genro, filhotes, afilhados. E tem 8 núcleos desses aqui assim. Lá para dentro, para trás, para lá. São 130 famílias que estão vivendo essa situação de quarentena coletiva aqui dentro. A gente regula para não ficar indo muito lá fora e evita receber muita gente de fora aqui dentro. E nós estamos há 50 dias mantendo esse cuidado de não pegar o vírus, tá bom? Tá bom, obrigada, Krenak. Muita saúde para vocês. Beijo. Tá certo. Bom dia. Obrigada. E você, se quiser rever essa entrevista, esse programa, é só acompanhar a nossa programação na TV Alerj, agora também em canal aberto, sintonizando 15.2 no UHF, e também no YouTube e nas nossas redes sociais. Até a próxima.